Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar na nossa aula de português sobre os artigos, né? O artigo é a palavra que acompanha, né, o substantivo, indicando um gênero, né? Que gênero seria esse? Masculino ou feminino? E o número, né? Que o número seria o singular ou plural desses substantivos, tá? Lembrando que o substantivo é o que dá nome aos seres, né? Então, vamos aqui para entendermos melhor o que seria esse artigo definido. Os artigos definidos, como o próprio nome indica, definem ou individualizam os substantivos, seja, né, uma pessoa, objeto ou lugar. Então, os artigos definidos são o, a, os e as, certo? Eles vão estar definindo aí um substantivo ao qual você vai ter referência, tá? Esses gêneros, né, que no caso o masculino seria o, os e feminino a, as. O número, né, desses artigos seriam o o e o a no singular e o os e as plural. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Então, nós temos aqui uma frase. O João gosta de jogar bola. Então, nós temos aqui o artigozinho o, né, um artigo definido. Está definindo de quem eu estou falando, que é do João, tá? Então, o João gosta de jogar bola. Na outra frase, nós temos Miranda chamou a Joana para brincar. Então, esse a é um artigo feminino, né? Onde está acompanhando esse substantivo aqui, ó, que é Joana, substantivo aí próprio no caso, tá bom? Então, o O do João e o A da Joana estavam aqui no singular. Aí a próxima. Os meninos amam soltar pipa. Então, o artigo os está acompanhando aqui o substantivo meninos. As meninas amam fazer compras. Então, artigo definido as, né, no plural e feminino, né, está acompanhando, esse as está acompanhando esse substantivo meninas, tá? Então, o artigo definido, ele define, você tem a clareza de qual pessoa, ou objeto, ou lugar que você está falando. Agora, vamos observar aqui os artigos indefinidos, ó. Então, vamos lá. Os artigos indefinidos, né? O próprio nome, ó, já indica que não está definindo qual seria, você não vai ter uma noção como você tem no artigo definido, tá bom? Você não tem uma noção de que estaria falando, tá? Temos um exemplo aqui, ó. Empresta-me uma caneta, se faz favor. Então, esse uma é um artigo indefinido. Não está definindo qual a caneta que eu pedi. Então, vou estar recebendo qualquer caneta que venham a me entregar, tá bom? Então, o artigo uma está acompanhando o substantivo caneta, tá? Que no caso, substantivo comum, certo? Então, singular, você tem um e uma, um para o gênero masculino, né? E uma para o gênero feminino. Então, o número aqui seria singular. Aqui para o masculino, você tem uns, né? No plural. E para o feminino, umas, né? No plural. Não está identificada, né? No caso, no nosso exemplo, não está identificada, é uma caneta qualquer.
logo é determinante, artigo indefinido, tá certo? Vou dar alguns exemplos numa letra de uma cantiga de roda que tem no livro de vocês, tá certo? Nesse exemplo, né, que eu vou dar para vocês, uma cantiga de roda que tem lá no livro de vocês, lá está completa. A tia só pegou aqui um trecho para explicar para você, tá certo? Além da rosa juvenil, tá? Então, o trecho diz assim, ó, um dia veio uma bruxa má, muito má, que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim. E o tempo passou a correr, e o mato cresceu ao redor. Então, vamos identificar aqui, ó, um artigo indefinido, né? Um dia, não está definindo qual dia seria, tá certo? Então, esse artigo indefinido, né, está acompanhando aqui, ó, o substantivo dia. Veio uma bruxa. Eu não sei que bruxa é essa, não tem uma definição de que seria essa bruxa, tá bom? Então, novamente, nós temos aqui, ó, um artigo indefinido. E, logicamente, né, acompanhando aí um substantivo. Que adormeceu a rosa. Nós temos um artigo definido, porque eu sei de que rosa está falando. Está falando da rosa juvenil. Então, essa está definida, certo? Então, nós temos aqui um artigo definido acompanhando um substantivo, tá? E o próximo. E o tempo passou a correr. Então, novamente, ó, um artigo definido, tá? Tá definindo aqui o tempo, tá? Ó, tempo substantivo. Então, logicamente, o artigo aqui vai estar acompanhando o substantivo. Passou a correr. Aí vocês, tia, e esse A? Esse A aqui, ele não vai ser artigo definido, tá certo? Por quê? Porque na frente, nessa palavrinha da frente, eu não tenho substantivo como eu tinha nos outros, ó. Eu tenho um verbo, tá bom? Então, ele não vai contar aqui como artigo definido, tá certo? E o mato cresceu ao redor. Então, novamente, o artigo O, artigo definido, acompanhando aí o nosso substantivo mato, tá certo? Entenderam direitinho? Então, boa atividade para vocês.